Arthur Jerônimo, para apresentar sua palestra intitulada Keisup Sebahu, isso? Juntando o útil ao necessário, serviços de backup, restore e homologação de bases de dados. Alô, alô. Bom dia, pessoal. Opa, muito obrigado. Para quem me conhece, significa que vocês estavam ontem aqui. Sabe que eu fechei o evento ontem e segurei vocês até as 6 horas da noite, né? Para quem não me conhece, significa que vocês saíram mais cedo ontem. Shame on you, tá? Então, meu nome é Guilherme, mas todo mundo me chama de Arthur. E hoje vamos falar sobre alguma coisa que estava aqui e tiraram agora daqui. Eita! Rapaz, me falaram que eu tinha 15 minutos, já tem 30 lá, ó. Eita, rapaz, muito bom. Mas, na verdade, temos 15 minutos porque o Neymar comentou que a mocinha lá do RU, se a gente passar do horário, ela vai ter um ataque. Então, não podemos passar. Perfeito? Perfeito. Então, vamos lá, pessoal. Essa é a nossa realidade. Eu acredito que a realidade da UFSC seja parecida com a de vocês. Nós temos trocentos bancos de dados diferentes, tá? Querendo ou não. Eu juro que eu estou tentando me livrar desse Sybase há um bom tempo aqui, mas os desenvolvedores não querem. Tá? Então, para cada banco de dados, a gente tem que manter um ambiente de produção para esse banco de dados, um ambiente de homologação com os dados originais daqui, só que para o cliente dar uma olhada, como é que vai ficar as novas alterações. Um ambiente de desenvolvimento, que geralmente a gente pede para o desenvolvedor rodar na máquina dele, mas ele nunca quer fazer. Né? E a parte do backup dos dados, que você é obrigado a manter. Tá? Então você sabe que isso vai, com o tempo, simplesmente vai crescendo a quantidade de máquinas virtuais que vocês vão tendo que criar, a quantidade de storage que tu está gastando lá, né? E processamento e memória é um negócio que não pode nem falar, né? Que é mato. Tem que ir só enfiando dentro da solução. Tá? Não sei se vocês já tentaram, mas a parte de dump, quando você vai tentar fazer um backup de um banco de dados e começa a fazer o dump, ele começa a fazer os locks na tabela lá e começa a só travar os selects e updates e tudo mais. Tá? E tem a parte da retenção. Beleza, eu fiz o meu backup. Quanto tempo eu tenho que guardar esse backup? Uma semana, um mês, um ano, 5 dias? Vocês colocam lá a política, né? Geralmente vocês colocam a política lá, mas daí tem aquele dia no mês lá que tem que parar para dar uma olhada, para ver o que tem que apagar, o que não tem que apagar. Tá? Quem nunca apagou um backup que não deveria ter sido apagado? Né? Acontece. Tá? Então, qual que é o nosso problema? Né? Os problemas reais são... quando um desenvolvedor ele precisa de um restore, ou simplesmente quer subir um banco de homologação, ele pede para uma pessoa, manda um e-mail, ou abre um chamado, fulano, pode restaurar do dia tal? Daí o fulano manda para o ciclano. Ô, ciclano, pode voltar daquele banco lá, manda para o DBA. O DBA, tá, mas qual data que tem que subir? O fulano disse para a data tal. E vai indo. Daí fica um rolo aquilo lá, que acaba demorando muito tempo. E vocês sabem que, no final das contas, o grande problema é que o DBA ele precisa acordar de manhã, ele faz um update sem um where, ele faz um delete sem um rollback. Então, desculpe o linguajar, merdas acontecem, né, pessoal? Então, e o problema é, geralmente, o tempo para fazer o restore. Geralmente demora. Geralmente por causa disso, ou por causa de voltar um dump, ou qualquer outra solução, tá? Ou voltar numa máquina virtual também demora. Tá? Quais são os requisitos que a gente levantou para a nossa solução? Queremos resolver isso? Queremos resolver isso. Tá. Primeira coisa, tem que ser um software livre. Tá? Tem que ser de graça. A gente opta por soluções livres. Tá? Ela tem que ser agnóstica. O que significa isso? Não pode ser por uma solução de banco de dados só. Tem que ser para qualquer tipo de banco de dados. No nosso caso, a gente focou em Linux, tá? Porque o ambiente Linux é o que a gente mais tem lá. Né? Bancos de dados que rodam em ambientes Linux. Tá? E a ideia é otimizar recurso e, por otimizar recurso, está otimizando dinheiro também. Então, temos que otimizar a nossa infraestrutura. Tá? Outra coisa,
tem que permitir backups frequentes. Lembra que eu comentei antes que fazer o dump do banco de dados travava, afetava na performance? Então, eu quero fazer um backup a cada 5 minutos, se eu quiser. Beleza? Eu quero que seja isso possível. A minha solução tem que permitir isso. Tá? E para voltar também tem que ser rápido. Eu não tenho que ficar falando com fulaninho, ou talvez eu precise falar com fulaninho, com 3 pessoas, mas tem que ser rápido. O restore o cara precisa agora, daqui a 10 minutos já está no ar, não daqui a 3 horas e meia. Tá? Tem que permitir também que a gente suba vários bancos de dados ao mesmo tempo. A gente precisa um restore de ontem, anteontem e do mês passado. Eu quero que suba os 3, tá? De uma forma rápida. Lembrando, sempre de uma forma rápida. E a retenção, ela tem que ser automática. Aqui a gente definiu que a nossa retenção é, para os bancos de dados que tivessem backups de hora em hora, né, esses backups de hora em hora, eles durariam 15 dias. Os diários, que eu tirasse uma vez por dia, seriam 90 dias e os semanais durante 1 ano. Tá? E o mensal ali, 5 anos, duraria 5 anos. Tá? Esses são os requisitos que estávamos procurando. Ou seja, voltando no diagrama inicial, a ideia é que a gente tenha vários bancos de produção e um ou mais, né? Não necessariamente, mas a ideia é que a solução entrasse a parte de homologação, desenvolvimento e o backup. Sejam um único lugar só. Tá. Como é que a gente vai unificar todos os bancos de dados? A gente vai ter que achar uma intersecção entre todos os bancos de dados. Qual que é? Poderia dizer que 99% dos bancos de dados utilizam sistemas de arquivos. Opa, então vamos começar por aí. Tá? 99% tem aquele 1%? Tem. Eu acho que Sybase, eu acho que até o Oracle também, eles trabalham com raw devices, que tu entrega um disco dele, diretamente para ele, ele utiliza. Tá? Mas esse não é o caso. Então a gente resolveu utilizar o ZFS para fazer isso. Por que o ZFS? O ZFS, ele me permite pegar uma pasta, eu monto uma pasta dentro que seja ZFS, e eu digo aquela, ó, tira o snapshot agora. Tira o snapshot novamente. Tira outro snapshot. E ele, de tempo em tempo, ele só vai guardando a diferença dessas pastas. Tá? Então, se eu quiser voltar para um banco de dados do jeito que estava 3 dias atrás, eu simplesmente entro numa pasta. Então, o ZFS montado aqui, eu estou dando o exemplo de um MySQL, que é o mais comum, né? Então, os snapshots eles ficariam dentro de uma pasta .zfs snap1. Snap1, snap2, por aí vai. Tá? Para simplificar a vida. Tá. Não está atualizado esses slides, mas tudo bem. Qual que é a ideia? Então, beleza. Temos uma série de snapshots, né, que ele vai guardando como se fosse camadas. Aqui eu estou representando os snapshots em camadas em produção. E a ideia é que eu vá enviando esses snapshots do servidor de produção para um servidor do cBarra, do servidor de backup. Tá? Vamos chamar de servidor de backup aqui. E fique todos os snapshots do servidor de backup. Ele faz isso para os mais taradinhos aqui, que já querem saber como é que eu faço isso. Aqui, ó. Tem um comando do ZFS, que é o ZFS Send, que ele vai mandando os snapshots de um servidor para o outro. Tá? De um lado para o outro aqui. Só que tem um problema. Eu tenho que sempre ter um snapshot em comum entre a produção e o backup. Por exemplo, se eu não tenho 4 aqui, ele não sabe a diferença de um e do outro, ele não vai conseguir mandar para o outro lado. Perdi todo o meu backup? Não, tu não perdeu o teu backup. Só que tu vai ter que fazer uma cópia full de tudo isso daqui novamente para o servidor de backup. Tu vai estar ocupando mais espaço de storage. Tá? Vai, enfim. Tá. Só um instantinho aqui, que eu tinha invertido esses 2 slides, tá, pessoal? Tá. Para que eu vou deletar, então, essas coisas, os snapshots de produção? Se eu estou correndo esse
risco aqui de ter uma desincronização entre produção e backup. Nem tudo é um mar de rosas. Então, ZFS é muito bom, é muito legal, mas tem os seus problemas. E a partir do momento que você começa a empilhar snapshots um em cima do outro, isso vai afetar na performance do teu servidor. Tá? Vai ocupar mais memória, mais processamento. Tá? É por isso que em produção, para evitar essa queda de performance em produção, eu começo a deletar os snapshots. Eu só deixo uns 2 ou 3 em produção lá. E todos aqueles 58 mil que eu fiz lá de 5 anos atrás, eu mantenho só no servidor de backup. Tá? Porque o servidor de backup você vai usar uma vez em nunca. Né? Ou homologação. Mas também homologação, tu não precisa ter uma performance lá das melhores. Tá? Opa, voltou. Fechou aqui. Tá. Como é que a gente vai gerenciar a retenção disso daqui? Cara, o cara atualizou o slide enquanto eu estava falando aqui. Oh, aquele é bom, cara. Porra, bicho. A ideia, já temos no próprio serviço do Sebarro lá, a gente oferece para vocês lá um scriptzinho de Snap Admin, dos FS Snap Admin. Qual que é a ideia dele? É ele que faz os backups, os snapshots, e ele vai cuidando da retenção. Opa, eu estou fazendo um backup horário aqui, né, de hora em hora. Ele tem que durar durante 15 dias, mas ele já está com 16, ele que vai remover para você, sem problema nenhum. Então você não precisa mais se incomodar. A hora que você executa isso daqui, ele já tira o snapshot novo, e se tiver um mais antigo do que a retenção permitia, ele já paga o antigo também. Então, ação a sua instalação. Tá? E através do nome, o nome aqui atrás, depois do arroba, ele pode ser qualquer coisa. Tá? Então, esse Snap Admin, ele simplesmente torna um pouco mais útil esse nome, dizendo a data que ele foi tirado, horário, data, tudo mais, e qual que é a classe dele. Aqui vocês podem ver que a gente tem a classe diária e a classe horária, por assim dizer. Tá? Então, para cada classe, eu tenho uma linha de comando que é executada pelo cron. Nada alienígena aqui, tá, pessoal, até agora. Tá. Como é que a gente vai subir esses múltiplos bancos de dados? É óbvio que a gente utiliza containers. Né? No momento, estamos utilizando o Docker, mas já pensando em migrar para Podman. Tá. O Docker, como vocês sabem, vai possibilitar que a gente tenha o mesmo ambiente, mesma configuração de banco de dados, tanto em produção, quanto em desenvolvimento, e quanto homologação também. Então, eu posso subir todos os bancos iguais, do jeito que estão, nessas duas, nesses 3 ambientes, no caso. Tá? Mas como é que eu vou fazer no final das contas? Só para deixar claro, um snapshot é read-only. Tá? Eu não consigo alterar um snapshot. É por isso que eu mando para o servidor de backup os meus snapshots. Posso entrar nos snapshots se eu quiser lá, mas não vai fazer muito sentido. Mas para mim poder utilizar, para mim poder subir o banco de dados dentro de um snapshot desse, eu tenho que fazer um clone. Então eu simplesmente clono, eu acho que eu tenho aqui. Eu faço um clone do snapshot dentro de uma pasta clone qualquer e levanto simplesmente um Docker aqui, no caso do MySQL, tá? Numa outra porta, uma porta qualquer. Ali. Também para quem mexe com os ZFS ou com um Docker, não é nada alienígena aqui, tá, pessoal? Beleza. Então significa que eu só preciso deixar um DBA robozinho lá para qualquer um que chegue requisitando para subir um restore, ele simplesmente vai lá e executa esses 2 comandinhos aqui. Só tem que perguntar para o usuário, que dia que você fez a merda? Quer dizer que você quer que restaure? Então não tem problema. Ele vai lá, clona e sobe o banco de dados. Pô, gente. Não, né? Dá para automatizar isso daí também, né? Pô, então, qual que é a ideia? Nós utilizamos o ActiveMQ, que é simplesmente um servidor de mensagens, JMS. Tá? Ele trabalha com filas e tópicos. Então, a ideia de filas aqui é que os clientes vão mandando mensagens para essa fila e os consumidores, que no caso a gente fez um processo, simplesmente vai lendo as mensagens, sabendo o que ele precisa levantar
ali, o que ele precisa matar, que bancos que ele precisa fazer restore e que bancos que não precisa mais fazer restore, que ele já pode matar o banco que já está lá, ele precisa fazer. Então, ele fica um monte de processinhos rodando lá, só esperando chegar mensagens. Opa, chegou uma mensagem dizendo que precisa subir o banco MySQL na data tal, ele faz o clone e simplesmente instancia o Docker. Opa, o restore tal não é mais necessário. Ele pode deletar diretamente? Derruba o banco? Não. Na verdade, a gente deixou ele um pouquinho mais inteligente. Porque numa dessa, mais do que um desenvolvedor ou mais do que um usuário, na verdade, pode estar utilizando aquele banco. Então, a gente deu uma inteligênciazinha a mais. Assim. Ele tira o interessado. Ele vê se não tem mais nenhum interessado naquele banco e remove o banco. A gente fez um protocolozinho pequenininho. E depois que ele fez, literalmente, subiu o banco ou derrubou o banco, o que ele faz? Ele publica, através de um tópico aqui, dizendo quais bancos de dados estão up e quais já foram removidos, e os interessados e tudo mais. Tá? Quem consome isso daqui é o nosso processo do gerenciador dos Dockers. Quem consome essa lista aqui, geralmente são os clientes. Tá? Cliente, seja um CI da vida, seja um PHP MyAdmin, um PG MyAdmin, ou até uma interface web que precisa exibir quais bancos que estão no ar no momento. Tá? Qual que é a ideia do fluxo da solução, então? Nós temos um usuário que manda mensagem, joga para dentro do gerenciador de mensagens. O processo vai lá, cria o clone, tá? E começa a instanciar os bancos de dados. Só isso. Não é muito alienígena. Quais são os próximos passos que a gente tem que fazer agora? Muito legal. Back-end é legal de fazer, é muito joia, é rapidinho até, né, até testar, mas a parte de interface demora mais um pouquinho. Então, estamos vendo a parte do PHP MySQL, PHP MyAdmin, na verdade, né? A parte do PHP PGAdmin, que a gente quer integrar também, e a parte do GitLab. Por que GitLab? O nosso mais interessado está aqui atrás, tá, pessoal? Por quê? Porque a gente já utiliza o GitLab CI lá e está tudo integrado. Então, quando alguém faz um commit, faz um merge lá, ele já constrói as imagens Docker. A ideia seria subir um banco de homologação e executar os testes. Tá? E depois, se os testes correrem tudo certo, ele pode matar o banco de dados. Tá? Acho que é isso. Criei um grupo aqui para quem se interessar. Esse material já está lá, todos os outros links também estão lá. Tá? Se vocês precisarem falar comigo, vocês têm meu contato. E eu não matei a tiazinha do RU. Opa, show de bola. Valeu, pessoal. Pessoal, alguma pergunta? Eu vou fazer uma pergunta. Manda. Neymar, da UFS. Se já estão utilizando ele em produção, para quais bancos? Para PHP, para MySQL? MySQL e Postgre. Hoje a gente dois. já utiliza. E o Sybase, que você citou, que era uma situação diferente? O Sybase funciona, o desenvolvedor lá... Oh. Então, funciona, tá? A gente já testou em desenvolvimento e homologação. O problema é que os desenvolvedores ainda têm medo que a gente coloque os FS embaixo do Sybase. Por quê? Porque os FS não é homologado pela Sybase. Entendeu? Então, e ele também não está... Bom, o Sybase que a gente tem lá está rodando num Slash antigo lá, que a gente não quer colocar. A gente teria que trocar de sistema operacional. Mas, tecnicamente, funciona. Beleza? Fechou, então. Muito obrigado, pessoal. Obrigado.
O primeiro WTR Pop Regional Chapecó 2009 conta com os patrocinadores ouros Teltec Soluções,